amigos! Que prazer estar com esse público aqui maravilhoso, né, Emiliano? Uma galera nessa noite. E a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo jurídico, como captar cliente, como fazer um marketing digital, como trabalhar com marketing jurídico. Temos a presença aí de Renato Saraiva, que está acompanhando essa aula maravilhosa. Renato está aí na área com a gente. Emiliano foi o meu convidado hoje da noite, um amigo meu que vai estar conosco aqui nessa live, nessa aula interativa, para a gente bater um papo sobre empreendedorismo jurídico, destacando que o empreendedorismo jurídico hoje é uma grande necessidade. Empreender é uma necessidade, não só para os advogados, mas para todas as profissões. Empreender na área da medicina, empreender na área da contabilidade, empreender na área da nutrição. E esse é o sentido do SeuFuturo.com, a empresa que eu sou sócio, do Renato, da Dupré, e a gente vem caminhando aí no mundo, por enquanto, da área jurídica. Emiliano, quer bater um papo aí com a galera? Desejar uma boa noite pro pessoal? Com certeza. Muito boa noite a todos. Um prazer, primeiro, dividir o conhecimento, agregar valor, afinal, de nada adiantaria estarmos aqui se não tivesse vocês para compartilhar o conhecimento conosco. Então, para quem não me conhece, me chamo Emiliano Landim, advogo lá em Brasília. Depois você me procura nas redes sociais, estou lá no Instagram como Emiliano Landim. Depois você vai lá no meu canal no YouTube, Emiliano Landim, na minha página no Facebook, Emiliano Landim Oficial. Então, o intuito, Cris, é a gente trocar muito conhecimento e inovar no mercado jurídico é regra, não é exceção. Se você não inovar, você não sobrevive. Então, vamos juntos aí bater um papo com essa galera. Antes de começar a aula, eu e o Emiliano, a gente foi tomar um café e a gente estava batendo um papo. Amanhã mesmo, né, Emiliano, nós vamos estar fazendo parte de uma feira de Lawtex, advogados ligados à tecnologia. Até faço aí uma dica para todos vocês, entre no site da AB2L, vocês que estão em casa aí, copiem esse site, AB2, 2 mesmo, 2 numeral, AB2L. Vocês vão ver a quantidade de startups jurídicas que vêm sendo criadas na busca de facilitar a vida do advogado. A inteligência artificial é uma realidade, não para prejudicar os advogados. Muitas pessoas acham que a inteligência artificial entra no mercado para trazer prejudicialidade para o mercado jurídico, afastar advogados de escritórios. Não é isso. Ela vem facilitar, ela vai... Por exemplo, você vai conseguir peticionar numa velocidade muito maior do que a normal. Os robôs vão trabalhar ao seu favor na pesquisa de jurisprudência selecionada e etc. Então, a inteligência artificial é uma realidade. Amanhã a gente vai fazer parte dessa feira de Lawtex. Vai se falar muito de bitcoins, blockchain, vamos falar de startups, que é uma realidade. E quem vai advogar para essa galera, né? É a questão da inovação. É preciso inovar, é preciso que você venha adentrar em novos nichos e deixar de fazer mais do mesmo. A advocacia é uma situação como outras profissões que estão um pouco inchadas, é a realidade. Não vendemos magia aqui, pelo contrário, existe sim um mercado inchado, mas um mercado com muito espaço. É na crise que a gente observa as oportunidades que são surgidas no mercado. Queria ver se Renato Saraiva queria dar uma palavrinha pro pessoal aí também. Tô sentindo tua falta aqui comigo, né, amigo? Entendeu? Banho tomado, vocês estão aí de terninho, tudo bonitinho, né? A gente tem que trabalhar, né? Você tá aí de boa, né? Exatamente. Olha, essa história que o mercado está cheio mesmo, mas sempre tem espaço os bons profissionais. Está cheio, mas também está cheio de gente trabalhando errado, está cheio de gente que não está ligado, né, nas inovações, na tecnologia, no marketing digital e etc. Então, para você que está aí assistindo nesse momento, saiba que sempre tem espaço para os bons, por mais inchado que o mercado esteja. E ainda vem mais um para o mercado. Ô, Cris, semana passada eu tenho entrada na minha OAB, né? A galera que está escutando aí sabe que eu pedi exoneração do Ministério Público do Trabalho, não é isso? E Renato está desempregado, pessoal. Renato já está distribuindo currículo aí, amigo, para deixar no escritório da galera. Olha, quem estiver abrindo vagas em escritório, precisando de um advogado na área do direito do trabalho, o Renato está precisando de um escritório aí, gente. Eu quero trabalhar junto com essa galera aí. Vamos trabalhar juntos aí, se Deus quiser, não é isso? Manda vir aí, viu?
Isso aí, eu já tô vendo aqui na telinha alguns Boa. advogados sem feira, tô vendo a Letícia aí. Letícia, dá um joinha pra gente, de longe, ó. Vamos abrir o microfone ali pra Letícia rapidinho, pessoal. Letícia, abre o seu microfone aí para falar com a galera. Letícia é nossa aluna do programa do Advogados Sem Fronteiras. Esteve conosco semana passada no Congresso de Empreendedorismo Jurídico no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho aí de como a sua vida modificou depois do Advocacia Sem Fronteiras, Letícia. Boa noite, estão ouvindo o áudio? Estamos ouvindo. Letícia, primeiro fala de onde você é, não é? Quanto tempo você tem de formada, quanto tempo você está no mercado. Exatamente. Pronto, eu falo de Aracaju, Sergipe, né? Meu sócio que fez o curso da Advocacia Sem Fronteiras, e aí semana passada nós fomos para o Rio, para o Congresso, e quem não participou, o próximo Conascent, se façam presente, porque foi incrível. Foi incrível a experiência profissional, foi incrível o network, foi incrível conhecer pessoas tão, assim, com a mente tão evoluída, pessoas que realmente agregaram para o nosso escritório, como Emiliano, Cristiano, Cris, que também não está por aqui, Renato. Então, a todos vocês que não participaram, participem no próximo, que eu já estarei no próximo, viu? Não precisa nem me chamar, eu já vou estar lá. Que bom, que bom. Letícia, você está há quanto tempo no mercado advogando? Eu estou há 1 ano e meio. Peguei meu AB em março do ano passado e, com certeza, depois do congresso, depois das aulas que a gente assistiu, nosso escritório mudou de uma forma, assim, absurda. No nosso estado, por exemplo, né? Nosso estado é o menor estado. E, assim, nosso escritório só tem 1 ano. Eu e Pedro, a gente só está 1 ano juntos. E nossa ascensão é incrível. É tanto que depois que eu voltei do Rio, eu já fui dar uma palestra na minha faculdade. Então, foi uma coisa, assim, instantânea. Que bacana, bacana. Posso pegar um gancho? Claro, pega um gancho. Até já que ela interagiu conosco, uma pergunta para ela, até para a gente fazer uma reflexão. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu quando iniciou a advocacia? Qual foi a maior dor que você sentiu quando iniciou as suas atividades aí dessa belíssima profissão que amamos, que é advogar? Eu tenho certeza que foi passar credibilidade, né? Porque a carinha jovem, né? Ser mulher, a área que eu atuo é criminal. Então, passar credibilidade, passar competência, né, para o cliente é muito difícil. E aí, quando a gente traz essa advocacia inovadora, fazendo todo um trabalho de marketing pessoal, o cliente passa a te conhecer não só pelo profissional que você é, mas pelo que você se apresenta, né? É como o Emiliano diz, excelente. Então, a gente tenta ser excelência. E eu tenho certeza que foi isso que me fez hoje estar já num patamar em tão pouco tempo. Bacana, bacana. Eu acho que isso é uma grande dificuldade, uma grande dor que a gente fala realmente, de todos aqueles que se formam, porque acham que o mercado só tem espaço para os grandes. E isso não é uma verdade. As pequenas bancas e as bancas médias têm grande espaço no mercado. O que a Letícia falou é uma grande realidade. Quais são as maiores dificuldades daqueles que iniciam na advocacia? Até porque dentro da faculdade a gente não aprende a entrar no mercado, a ingressar no mercado. A gente não tem cadeiras de empreendedorismo dentro da faculdade, a gente não tem uma cadeira de gestão na faculdade. Nós não fomos treinados para ser gestores. Então, realmente um desafio que o advogado tem, e as pequenas bancas e as bancas médias têm essa advocacia que fica um pouco engessada no início da carreira. Essa é uma grande realidade, mas como o Renato falou, o mercado está inchado, nós somos mais de 1 milhão de advogados os inscritos, somos mais de 3 milhões de bacharéis em direito, mas foi o que eu falei, tem espaço para bons profissionais. A gente, fazendo uma analogia aqui, todo mundo precisa comer, restaurantes são abertos no nosso dia a dia, mas se houver restaurante numa rua que faz a mesma coisa que o restaurante do lado faz, que o outro restaurante da frente faz, esse restaurante que está abrindo agora, com certeza vai passar por dificuldade. Por isso que eu sempre falo, fazer mais do mesmo não vai te levar a lugar nenhum. E o primeiro tema da nossa palestra de hoje aqui, Emiliano e Renato, tá aí na tela, a gente pode colocar aí na tela, é como captar clientes. Como a gente consegue captar clientes? A gente vai sobreviver
de clientes. Ele que vai pagar a conta do nosso estagiário, ele que vai pagar a conta daquela pessoa que trabalha na Copa, ele que vai pagar a conta de luz, a conta de gás do escritório, as contas do escritório no geral. E também eu tô falando assim, tô falando de Copa, secretária, não necessariamente o cara vai montar um escritório e já ter tudo isso. Claro que não. Gradual. Gradual. Você vai começando conforme você pode aí andar com as suas pernas. Não vai querer crescer. Eu vou ter que ter uma sala de reunião, eu vou ter que ter uma recepção, eu vou ter que ter uma secretária com uma blusa com o nome do escritório. Isso não é necessário para que você faça uma boa advocacia, para que você venha impactar o mercado. Emiliano, quanto tempo de advocacia você tem? Olha, hoje tenho 9 anos que sou advogado e aproveitando essa tua explicação, uma das questões que eu acho mais relevante é você construir um escritório de advocacia que ele seja sustentável. Ainda que você... Uma advocacia enxuta. Exato. E que você tenha sustentabilidade para que você consiga ter o alicerce para, mesmo quando tiver em tempos de dificuldades, você construiu. E o inovar, como o Cris falou, não é você inventar a roda, não é você ter uma ideia de 5 milhões toda semana. É você agregar algo que outros advogados não agregam, é você gerar valor. E quando eu estou nessa luta, e é uma luta diária, porque você tem que se reinventar todos os dias, o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Então, ou seja, eu e o Cris, acho que o Cris também pensa como eu penso, se a gente não evoluir, não buscar aprimorar, a gente não consegue ter uma profissão sustentável e a gente não consegue ser sustentável, porque a gente para de evoluir. Então, eu acho que a advocacia é sempre uma constância aliado à sustentabilidade da sua marca jurídica. E você, Cris? Eu tô no mercado há 16 anos, né? Eu me formei no ano de 2001, passei por grandes escritórios antes de me formar, depois de formado também continuei em escritórios, trabalhei no maior escritório do Brasil, um escritório do Dr. Sérgio Bermudes, e lá trabalhava com uma advocacia contenciosa pesada, era aquele lance de entrar 9 horas da manhã no escritório, só sair quando dava, meia-noite do escritório, era aquela coisa pesada realmente, não é? E depois eu fui passando por outros escritórios, nesse tempo todo, várias dores eu sofri. Várias dificuldades eu tive, passei por todos os tipos de tipo de escritório boutique, de escritório full service, e aí a gente vai pegando um pouco de experiência de cada escritório e vendo realmente o que a gente pode aplicar da melhor forma, o que você deseja para a sua vida. E uma das maiores dificuldades, quando eu saí desses escritórios grandes, e eu fui trabalhar com meu pai, que tinha um escritório pequeno, não é, chamado Silvio Tossi Sobral Pinto, no Rio de Janeiro, e a dificuldade era captar cliente. E a gente foi habituado a escutar na faculdade que seríamos vedados a fazer um marketing jurídico. Eu sempre pensei nisso, nossa, eu não posso fazer marketing, como é que eu vou ganhar cliente? O cara vai estar andando aqui na rua, vai escolher meu prédio, vai tocar a campainha e vai parar na minha sala? Não foi assim que aconteceu. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um marketing jurídico e o estatuto não veda desde que a gente transpareça o intelectual, gere conteúdo de qualidade para que a gente venha, por exemplo, a captar cliente. Essa é uma das formas de você captar cliente de uma forma ética. Captar cliente de forma ética, gerando conteúdo de extrema qualidade. Nós fomos habituados, por exemplo, a escrever artigos no modelo de TCC de faculdade, não é? E isso realmente não agrega, isso não traz o cliente para o escritório de advocacia. Isso não, por exemplo, quando você vai escrever algum artigo, você vai procurar palavras-chave no Google AdWords, você vai ter o seu blog publicado dentro do escritório de advocacia, e você tem que gerar um conteúdo para que esses futuros clientes venham ler e venham te contratar. Escreva através de perguntas, escreva sem juridiquês, escreva com solução, porque o cliente, ele não importa se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, isso faz parte da formação do advogado, mas ele não quer isso, ele quer a solução. Não é, Emiliano? E o seu escritório é como uma empresa, foi feita para gerar lucro, gerar receita, e o resultado positivo é que faz com que as pessoas que consomem os seus serviços jurídicos,
comentem, façam a publicidade de forma gratuita, de forma orgânica. Essa publicidade é excepcional, é excelente, porque é uma publicidade que vai de graça. Até eu vou contar um exemplo que eu gosto de mencionar. Uma determinada cliente nos procurou para resolver o inventário dela, mas não era fazer o inventário, era simplesmente dar entrada no formal de partilha dela, já que o advogado anterior não tinha passado para ela, não tinha entrado mais em contato, não tinha mandado mais e-mail, não atendia mais o telefone. Então ela nos procurou, ok, e eu falei, ok, vamos fazer sim. Assinamos ali a procuração, demos entrada só para solucionar aquela questão do documento, para que ela fosse fazer a averbação no cartório. E aí é o que eu digo, não é o cliente que se adapta ao advogado, é o advogado que se adapta ao cliente. São eles que fazem com que nós sejamos sustentáveis. Ok, a gente fez o problema dela para dar a solução, fizemos. Emiliano, e quanto você cobrou? Não, eu gerei valor, dei mais do que outros advogados deram, ou seja, atenção, economia da atenção, dei valor e em resumo, Cris, o que aconteceu nessa dinâmica dessa nossa cliente? Quando a gente solucionou, o documento ficou pronto, eu não falei, Lúcia, venha ao escritório pegar o seu documento. Não, deixa que a gente entrega na sua casa. Então a gente levou o documento em um envelope na residência dela, ou seja, ela economizou o tempo dela, não precisou ir ao nosso escritório, recebeu o documento em casa. Isso me gerou um custo? Não, é um investimento, porque eu consegui impactar positivamente, que vai propagar o meu nome no universo jurídico, tanto a minha imagem pessoal, como a imagem do meu escritório como um todo. E aí é o que o Cris falou, inovar. Você não precisa fazer uma roda e ter uma ideia de 5 milhões. Você precisa fazer o que os outros advogados não fazem. As pessoas estão carentes de atenção. Se você souber cativar, encantar, você fideliza o teu cliente. Então, um exemplo simples para você ver que funciona. A mente, quando impacta positivamente, não tem preço. Isso é muito legal, porque muitas pessoas falam, a gente volta àquela questão de ter uma estrutura. Hoje a gente tem atendimento ao cliente, num café, você pode atender o cliente num café, você vai até o cliente, você atende ali no café, você fecha o seu contrato ali de honorários. Então não é necessário que você tenha uma estrutura para impactar. É claro que quando o cliente vai ao seu escritório de advocacia, você ter uma certa organização é fundamental. Você não vai atender o seu cliente com o cabelo desarrumado, ou uma blusa toda amassada, a sua mesa aquela bagunça, porque você não vai passar uma boa imagem para o cliente. Agora, não é necessário que você tenha um espaço lindo, maravilhoso, num prédio top, para que você tenha aí desenvolvimento na sua advocacia. É realmente baby steps, são passos de bebê, você vai realmente crescendo aos poucos aí, até alcançar uma advocacia que você sustente. A realidade é essa. A gente, como eu falei no início, a gente não está vendendo uma magia aqui, você faz isso, aquilo e outro, e você vai ter sucesso na advocacia. A gente vê muitas pessoas hoje vendendo isso nas redes sociais. Até essa semana eu publiquei, foi ontem, na verdade, um artigo, um texto, na verdade, não um artigo, da Seu Jurídico Imobiliário, que é uma menina que trabalha em cartórios. Ela, se não me engano, ela é chefe de cartório, né, Emiliano? Não, ela advoga... Não, ela já foi advogada, ela não é mais advogada. Em direito imobiliário. Acho que ela é chefe de cartório hoje, não sei. Agora, posso estar até na dúvida, Seu Jurídico Imobiliário é o IG dela. Ela falando da desgourmetização dos escritórios de advocacia. E isso é uma realidade. As pessoas vendem uma imagem que não é realidade nas redes sociais. São aqueles advogados que a gente fala que são os advogados fakes.
essa não é a realidade. Isso pode impactar um cliente num primeiro momento, mas depois ele vai ver a realidade e a realidade não é essa. Eu sempre me lembro de uma frase que Renato fala muito para os professores aqui no SES, porque Renato, para mim, é um espelho de empreendedor, é uma pessoa que tem uma história muito linda, veio de uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro e formou esse império que está aqui. A gente está aqui, vocês estão vendo um pouquinho do SES São Paulo aqui atrás, a unidade na Bela Sintra, aqui no 952, e Renato sempre falava uma frase de Vicente Falcone, que é a frase: pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande, não é isso, meu amigo? Você aí que sempre fala isso pra gente como professor aqui na empresa. Tá grande sempre. Uma outra característica importante para você conseguir atrair clientes, galera, é relacionamento. Veja a minha situação. Eu sou agora um jovem advogado. Gostou, Cristiano? Sou um jovem advogado. Eu poderia perguntar assim para você, Renato, quanto tempo de OAB você tem? Não tenho nenhum, né? Eu dei entrada semana passada na OAB e pedi até um desconto para pagar como jovem advogado. Você sabe que o jovem advogado paga mais barato. Aí eu descobri, não, jovem advogado... Mas é por causa da idade? É por causa do idoso? É porque o idoso... Não, o jovem advogado é tempo de formado. Como eu já tenho muitos anos de formado, aí não me deram desconto. Um absurdo, por sinal. Entendeu? Mas, enfim... qual é o meu grande desafio? Eu sou um cara, vamos lá, uma história do Renato. Eu sou um cara conhecido nacionalmente, sou um nome fortíssimo no direito do trabalho, talvez um dos caras mais conhecidos do direito do trabalho. Sou conhecido como professor, como escritor, como dono do SES. Beleza. Agora, eu sou conhecido como advogado? Não. Sou conhecido como membro do Ministério Público do Trabalho. Aliás, ex-membro do Ministério Público do Trabalho. Então, agora eu vou precisar construir uma imagem de advogado. Primeira coisa que eu tenho que fazer com que as outras pessoas saibam que agora eu estou advogando, qual é a área que eu estou advogando, o que eu quero com a advocacia. E para isso eu precisaria fazer muito mais o quê? Contatos, muito mais relacionamentos, muito mais almoços com outros advogados, com escritórios grandes. Nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu tenho que falar, gente, eu estou advogando, precisando de mim. Ou seja, eu tenho que me mostrar de uma maneira ética, né, para as pessoas e fazer network, se relacionar para poder buscar clientes. Porque quem não é visto, gente, não é lembrado. Por isso a importância do marketing digital, por isso a importância do network, por isso a importância de você se relacionar sempre. Porque quem não é visto não é lembrado. Não é isso, Emiliano? Isso. E aí eu vou complementar aí o que o Renato falou. 3 habilidades do século XXI que sem elas você não sobrevive e você não vai muito longe. Primeiro, pensamento crítico, é você analisar tudo a todo tempo e a toda hora. Olhar fatos, dados, coisas, pessoas, informações e tirar algo valioso e implementar. Segundo, criatividade. E o terceiro, conexões com as tecnologias, que permite a gente transmitir o nosso conteúdo para vocês. E o que o Renato acabou de mencionar, que são as conexões com as pessoas. Se você não se relaciona, não busca se conectar com outras pessoas, você não gera contato social. E contato social lhe geram oportunidades de crescimento. Eu, Emiliano, para estar aqui, me conectei com o Cristiano. E ao me conectar, a gente resolveu fazer essa live e eu estou aqui participando. Se eu não me permitisse me conectar com o Cristiano, muito provavelmente eu não conhecia o Renato, não teria oportunidade de conhecer aqui mais 100 pessoas. Isso é muito poderoso, isso me dá uma escala muito grande. E se você tiver um conteúdo relevante, de qualidade para você passar para o seu cliente, não tem preço para você não crescer. Você cresce, você nunca vai ser melhor do que o seu conteúdo. Se o seu conteúdo é fora de série, é excelente, vai ter pessoas que vão consumir os seus serviços jurídicos. E isso que o Renato falou agora, que ele é um recém-advogado, um jovem advogado, deve ter aí no máximo uns 20 anos de idade, essa pele aí, ó, sedosa, olha aí que sorriso maravilhoso. Ou seja, se ele não se conectar, ele não vai ser contratado. Pode ser por conta do nome dele, mas se ele não fizer a parte dele, o sucesso de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Conexão é vida e você não vai muito longe se você não se conectar. Verdade. E uma coisa que eu vejo muito dentro do Advocacia Sem Fronteiras,
são os jovens advogados dentro do grupo do WhatsApp. Então, quando você faz parte do Advocacia Sem Fronteiras, você entra no nosso grupo secreto de WhatsApp, que a gente tem a troca entre vários advogados. Letícia tá aí, Rita também é nossa aluna. Rita tá aí, não tá, Rita? Dá um joinha pra gente, eu tô vendo de lá. A Frederica. Rita, a Frederica é professora do curso agora de Fashion Law também. A gente vai bater um papo, a gente vai daqui a pouco conversar com todos vocês. Mas eu vejo uma dor muito grande dos advogados sem fronteiras e aquelas pessoas que estão buscando empreender, que é: Cristiano, eu moro num lugar pequeno, ou eu até moro num lugar grande, eu moro em São Paulo, moro no Rio, eu moro em Brasília, mas eu tô começando, eu tô pegando um pouco de tudo. Quem aí tem essa sensação logo no início da advocacia? Dá um joinha só para eu sentir, que é aquele lance, aproveitar um pouco de tudo. Pinta uma ação no juizado, pinta uma ação vara de família, uma ordem de sucessões, uma vara de fazenda pública, e você vai pegando tudo. Esse é um grande erro quem inicia a advocacia. Para que você tenha uma advocacia que ela venha crescendo, então você aí tem pelo menos aí 1 ano, 2 anos praticando, você precisa ter uma palavra que é chave: foco. Foco. Foco é também dizer não. Essa é uma grande realidade. Não adianta a gente querer pegar tudo para fazer dinheiro e sustentar o escritório. A gente tem que ter foco. Qual é a sua expertise? É direito penal? É direito civil? É direito ambiental? É direito tributário? É direito empresarial? Qual a sua expertise? E dentro dessa expertise, como uma das estratégias que nós temos dentro da advocacia, o foco é o número 1. E dentro da matéria que você escolheu atuar, que é a sua matéria-chave, a sua matéria forte, você tem que ter segmentos. Por exemplo, eu trabalho dentro de um escritório especialista em direito civil. Em direito civil, nós somos advogados especializados em direito civil. Pouco importa se tem advogados ali com mestrado, doutorado, não importa. O escritório é especializado em direito civil. E nós temos segmentos, que é o quê? Uma responsabilidade civil de construtoras, uma responsabilidade civil bancária, uma responsabilidade civil de médicos, por exemplo. Então, nós somos especialistas em defender esse tipo de segmento. Então, você tem que escolher um foco, que é a sua matéria de expertise. Por exemplo, o professor Renato Saraiva, que está aqui junto com a gente, com certeza a expertise dele vai ser direito do trabalho. Mas dentro do direito do trabalho, ele vai eleger lá 2, 3, 4, 5 segmentos. É o que eu falo aqui, ó. Olha só, vamos botar na tela para a galera dar uma olhadinha, ó. Que tipo de cliente você busca? Quais são suas metas financeiras, por exemplo? Então, qual o tipo de cliente que você está buscando? Quais são suas metas financeiras? E aqui eu trabalho assim, ó. A grande falha de pequenos escritórios que tendem a pegar tudo que aparece. Lembrem que o foco também é dizer não. Foco expande, me lembro sempre do professor e coach Paulo Vieira, que sempre fala: o foco expande, e sem foco a sua banca, seu escritório não cresce, gente, ok? Estabeleça a sua maior expertise e ainda estabeleça 3 segmentos. Olha só, eu trago um exemplo para vocês. Direito civil é a minha maior expertise. Eu estou trabalhando aqui com a minha experiência. Depois eu vou perguntar do Emiliano. O Renato, eu vou ter que perguntar porque ele deu entrada na OAB semana passada, mas o que ele está prevendo, né, para o escritório de advocacia dele, que vai ser aqui na Bela Sintra 952, né, amigo? No 11º andar. E eu coloquei aqui segmentos: responsabilidade civil do transportador, dei exemplos, responsabilidade civil bancária, responsabilidade civil das construtoras. E aqui eu te dou uma dica: aplique isso de 1 a 2 anos no seu escritório de advocacia. É claro que você pode ter uma sorte, isso acontece. Acontece você ter uma sorte, ter um grande cliente que venha movimentar o seu escritório de uma forma absurda. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso não é possível, tá? O impossível não existe. Essa é uma frase que eu gosto muito. O impossível não existe. Isso pode acontecer. Mas a grande regra é que você trabalhe com essa sequência, com essa fórmula de ter o foco, que é a matéria de expertise, e segmentos abaixo dele. É como dentro do método Disney, que a gente aprende, a professora Camila Berni, que é uma grande player do mercado que fala sobre assunto. Não sei se todos vocês já escutaram no método Disney de advocacia. O Disney é um grande empreendedor. E ele, por exemplo, chama os clientes dele de convidados, ou seja, todos aqueles que estão lá dentro do parque da Disney são os guests, são os convidados. Então ele absorve, ele abraça todos aqueles que estão lá como o quê? Como convidados.
E dentro do método Disney de advocacia, você aplicar uma advocacia com a ênfase no cliente, respeitando o que o cliente busca, é uma grande realidade. Dentro do seu escritório de advocacia, Emiliano, qual é a sua expertise? O que você trabalha? E você tem segmentos. Eu ia falar aqui. Dentro da Disney, quando você entra, por exemplo, na Disney, tá? Só um exemplo, eu não sei se todos vocês conhecem, mas existe uma rua principal e no final dessa rua tem um castelo da Cinderela. Dentro nesse castelo da Cinderela, nós temos diversas torres. Mas uma torre, tá? Nós observamos essa torre de todos os lugares do parque. Então, se você está lá no canto direito do parque, você vê essa torre. Lá no canto esquerdo do parque, você vê essa torre. Dentro da advocacia e da Disney, a gente chama ele de Winnie. Ou seja, é aquele advogado que atrai os clientes para o escritório. Vocês estão atentos a isso? É aquele advogado que atrai os clientes para o escritório. Mas ele se une a outras pessoas que são as outras torres. Porque não se constrói um castelo, não se constrói um império, não se constrói um castelo na advocacia com uma única torre. Nós precisamos ter aliados. A gente vai falar também hoje sobre isso. Você se aliar a outros profissionais. Você pode ter um escritório pequeno, mas você pode se aliar a outros profissionais para que você construa o seu castelo dentro da advocacia. Emiliano, e aí, a sua expertise, seus segmentos, você tem especialidades dentro do seu escritório? Vamos lá, aproveitando aí esse volume de informações que o Cris trouxe e compartilhar as minhas experiências. Realmente, foco é você também dizer não. E aí, quando o Cris trouxe no slide a questão dos clientes, você tem que saber se você quer advogar para as pessoas físicas ou jurídicas. Você tem que ter em mente quem são os teus potenciais clientes que você quer atender. Tem escritórios que atendem só pessoas físicas, tem escritórios que atendem só pessoas jurídicas, área empresarial. Lá no nosso escritório, por exemplo, tem o doutor Ricardo, ele atua na área tributária, o doutor Wender no administrativo, o Gabriel atua em execução e eu, Emiliano, atuo em responsabilidade civil e consumidor. Então, quando surge uma demanda de tributário, obviamente que eu não tenho essa expertise, eu passo para quem? E o trabalhista é o Renato agora, e aí volto com complementariedade de nichos de atuação. Porque quando você se conecta, aí vai do network, você amplia a sua atuação no mundo, porque a gente complementa as nossas habilidades. Então, por exemplo, eu gosto de fazer essa distinção, até pelos outros advogados que tive a oportunidade de conhecer, tem advogados que são melhores para fechar um contrato, fazer uma audiência, fazer uma sustentação, fechar uma reunião, e tem outros advogados que são bons na parte técnica. A advogada hoje que trabalha conosco, a Rayane, ela é o quê? Faz uma petição excelente. Então, ela é uma profissional que, se você der um recurso, uma inicial, uma defesa, é isso que ela tem de expertise para que ela entregue o resultado. E é melhor o Emiliano fora, prospectando clientes, marcando reuniões, porque eu trago esse potencial cliente para a minha estrutura jurídica e eu tenho pessoas que fazem a demanda que o meu escritório exige. Então, segmentar acho super importante, porque você amplia a sua atuação e, se você puder, eleja sempre aquele profissional que tem aquela habilidade de prospectar. E muito se falou da inteligência artificial nesse nosso primeiro bate-papo, mas um estudo mostra que tem 4 habilidades que os robôs não vão conseguir automatizar, que é a empatia, a emoção, a influência e a persuasão. E quando você se conecta com a emoção com o teu cliente, isso aí fica. E com resultado positivo, você vai longe. Então, só acrescentando o que o Cris comentou aí no bate-papo dele. Isso aí, é o que o Emiliano falou agora no final, é o que a gente pratica dentro da Advocacia Sem Fronteiras, que a gente chama de programação neurolinguística. É o PNL, é trabalhar com os gatilhos mentais dos seus clientes, o que o robô não vai conseguir fazer. Vou passar aqui a telinha aqui para eles rapidinho. O Renato falou algo muito importante, que, por exemplo, o Renato ele tem nome, é um professor conhecido no mercado, um empreendedor conhecido no mercado, mas ele está entrando agora na advocacia.
Para que o Renato ele faça o dever dele como advogado, o que ele vai ter que começar a fazer? Frequentar reuniões, sindicatos, oferecer treinamentos, escrever artigos em blog, escrever artigos no seu site, escrever artigos nas suas redes sociais, por exemplo. Ele vai ter que fazer isso para o quê? Para ele trazer clientes para o escritório de advocacia dele. Não adianta só ter o nome. Não adianta só ter o nome que ele tem no mercado. Ele precisa fazer parte dessas situações todas para ele gerar aquilo que nós chamamos de networking. O networking, gente, não é só dar o cartão. O cartão, ele é até algo hoje pouco usado. É preciso, é sempre importante você ter um cartão. Mas o networking, ele é feito pelo que nós chamamos, dentro da programação neurolinguística, por exemplo, do rapport, aquela conexão com a pessoa. A pessoa se conecta a você, ela lembra de você. Ela fala, pô, se aquele advogado me deu aquela dica naquele casamento que eu lá estava, naquele treinamento que ele deu lá dentro do sindicato, ele ofereceu um curso, por exemplo, agora, Renato tem viajado cidades falando da reforma trabalhista. Eu tenho certeza que dentro dessas palestras que ele tem dado, profissionais que ele atuam podem fazer brilhantes parcerias com o escritório de advocacia dele. Por quê? Renato é uma pessoa renomada. A assinatura do Renato, o peso que ele conseguiu durante esse período todo dentro do mercado, faz com que esses profissionais se aliem a ele nesse momento e eles consigam um resultado bastante efetivo dentro do escritório de advocacia. Então, frequentar reuniões, sindicatos, dar aulas, ter um blog ativo é muito importante. Eu trago até aqui para vocês na nossa tela, gente, as vantagens de ter um blog. É muito importante que você, advogado, dentro do seu escritório de advocacia, você escreva, e escreva sempre. Escrevendo conteúdo de muita qualidade para aqueles que vão ser os seus clientes. Não fiquem escrevendo para advogados e para estagiários, não são eles que vão sustentar, manutenir o seu escritório de advocacia. E olha aqui as vantagens de se ter um blog. Você centraliza a produção do seu conteúdo, levando mais visitantes para o seu site do escritório, você gera mais autoridade para sua marca jurídica, você melhora o seu SEO, né, o CEO, como você quiser falar, e aí você é encontrado no Google por seus clientes. Essa semana mesmo, Emiliano, me ligou um cara pro meu telefone celular e ele falou assim, Cristiano, eu sou seu colega da FGV. Aí eu falei, ele começou a conversa assim, ele ligou pro meu telefone, eu nem sei como ele conseguiu meu telefone, provavelmente deve ter sido dentro da fundação, mas ele falou assim, Cristiano, olha só, a minha família tem diversos imóveis em Florianópolis. Eu sou do Rio, mas a minha família tem diversos imóveis em Florianópolis. Eu li um artigo seu do Airbnb versus locações. Eu sou advogado de diversos condomínios no Rio de Janeiro e eu estou tendo muitos problemas nos condomínios que eu advogo para as pessoas que alugam os apartamentos no Airbnb. Por quê? Porque uma frequência de pessoas entra e sai dentro dos apartamentos e isso fere a segurança jurídica do prédio. Imagina você que é um pai, uma mãe, seu filho desce sozinho para a piscina, desce sozinho para o parquinho e tem um cara que vai lá, por exemplo, aluga o apartamento, ele começa a ver qual é o sistema daquele prédio, quantas crianças brincam, ele pode praticar ali um sequestro de uma criança, por exemplo, ele pode praticar um abuso contra uma criança. Nós, infelizmente, vivemos num local com muita violência. Então, nesses condomínios que eu advogo, está se proibindo a prática dessa locação pelo Airbnb. E ele chegou para mim desesperado. Ele, Cristiano, eu vivo dessas locações. Qual é a defesa que eu vou? Porque o seu artigo é totalmente contrário. Ou seja, um conteúdo de qualidade que eu gerei dentro do meu blog, que está dentro do meu escritório de advocacia, e a pessoa chegou até mim, ou seja, um futuro cliente. Isso significa dizer que você escrever, mesmo que você esteja aqui conosco e seja um estagiário, você pode já começar a escrever desde o seu estágio, não há nenhum problema. Eu até cito a Mariana Gonçalves, do Minutos de Direito, não sei se todos vocês conhecem, a Mariana foi minha aluna aqui no SES, e ela tem um blog de direito imobiliário, hoje uma advogada que tem muita autoridade na área de direito imobiliário, mas ela escrevia desde que ela estava na faculdade, ou seja, ela foi ganhando a autoridade dentro do mercado de advocacia. O que o Renato falou muito bem, Cris, eu sou conhecido como agora ex-membro do Ministério Público, professor, mas terei que ser conhecido como o quê? Como advogado. E para isso ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que gerar muito conteúdo para atrair clientes. Voltando aqui na tela... Só te interromper. Fala.
Então, só complementando o que o Cris falou, se você... Por isso que quando a gente passa os slides, avalie as informações. Se você pensar, centralize a produção do seu conteúdo. O conteúdo é rei do que você fala nas redes sociais e fala também no mundo físico. E aí eu vou aliar esse teu exemplo quando esse potencial cliente entrou em contato com o Cris. Advogado disponível valoriza sempre a marca jurídica do seu escritório. Então, se você aliar o teu conteúdo, que é quem domina o que você vai entregar para as pessoas, para os seus potenciais clientes, e a disponibilidade do advogado. Você não precisa estar disponível naquele momento, aquela hora, mas se você der a atenção necessária para aquela pessoa, você é capaz de se conectar. Lembra que você não sobrevive se não tiverem as pessoas. Só esse parênteses rapidamente. E é muito importante que a Emiliano falou aqui, você está disponível para o seu cliente, porque a advocacia, a grande maioria das faculdades treinam os advogados para seguir o código. E se você for seguir o código, por exemplo, de processo civil, você vai ter um primeiro atendimento e depois você vai só encontrar o teu cliente provavelmente na audiência. Qual conexão você gera com o seu cliente? Qual conexão? É tão importante, o cliente se sente tão bem abraçado que quando ele volta no seu escritório, ele te contou uma história na reunião, você faz essa anotação, é importante você fazer a anotação, de repente ele contou algum problema de saúde que a esposa, o marido, a mãe, a avó dele estava passando, e na próxima consulta você pergunta, pô, como é que está lá tua mãe, como que está tua avó? Ou seja, ele se sente importante. É a empatia. É a empatia, é aquela situação que o robô na inteligência artificial, ele não vai conseguir fazer. Ele não vai conseguir fazer. Tá? O robô ajuda em muitas coisas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, ajuda em muitas coisas. Renato, você quer falar alguma coisa, amigo? Você está aí olhando pra gente, eu estou doido para que você fale aqui um pouquinho também com a gente, compartilhe o seu conhecimento. As pessoas estão perguntando, né, em qual área que eu vou atuar, que eu vou trabalhar. Gente, a minha vida hoje 100% é o SES. Então, claro que desse 100% eu quero tirar um percentual para trabalhar no meu escritório de advocacia. Tanto é que eu aluguei no mesmo prédio ainda onde o Sobral e o Emiliano estão. O 10º andar vai funcionar meu escritório. E claro que eu não tenho nem tempo, nem eu acho que eu seja mais interessante a advocacia de massa. Então, eu não estou interessado num contencioso gigante, num escritório repleto de clientes. Não é essa a minha ideia. Minha ideia é trabalhar com direitos do trabalho, principalmente na parte consultiva de pareceres, defender alguns grandes clientes, sustentação oral, ações que envolvam ação civil pública com indenizações milionárias, eu posso atuar, porque afinal de 16 anos eu trabalhei no Ministério Público, negociação, mediação, arbitragem, tudo isso foi o que eu fiz a minha vida toda como procurador e é onde eu quero atuar. Não contencioso de massa não vai ser a minha praia. Mas voltando aí, veja como a conexão é importante. Eu estava no shopping sábado, lá no shopping JK Iguatemi, e aí estacionei meu carro, quando saí do carro, vinha passando um carro, o cara parou, abriu o vidro, Renato! Era um amigo meu desde 2007, lá de Recife. Esse amigo meu foi para Nova York, se especializou em direito ambiental, montou um grande escritório em São Paulo, está com grandes clientes. Eu revi o cara, falei, vamos almoçar e tudo, saí do Ministério Público, estou advogando. Bom, fizemos a conexão, isso foi no sábado, hoje já almoçamos, né? Ele não faz a área trabalhista, ele só faz a área ambiental para grandes mesmo. E ele já pediu para eu ir num grande cliente dele, né, dar uma palestra sobre a reforma trabalhista e os impactos na empresa para esse grande cliente. Então, veja, de um encontro no estacionamento, gerou um almoço, que já vai gerar uma palestra, que já vai gerar uma grande parceria, que ele não faz e eu faço, e claro, não é contencioso de massa, só as ações de grande interesse. Então, por isso a importância de você não perder a oportunidade de se conectar e de você mostrar. Se eu não tivesse falado para ele que eu estava advogando, ele falou, Renato, tudo bem? Tudo bem? Tchau. Então, você não pode perder a oportunidade, né, de se expor, de mostrar o seu trabalho. Não é isso, Sobral?